Ainda tem plano privado de saúde? Com a crise, muita gente está abrindo mão dessa vantagem. Nos últimos 2 anos, o número de gaúchos que usam planos de saúde nunca foi tão baixo. Mas a maior queda foi do ano passado para cá. Veja aí, eram mais de 2.731.000 usuários em maio de 2015. E em maio desse ano, caiu para 2.676.000 usuários. Quer dizer, mais de 54 mil pessoas deixaram de ter plano de saúde privado no último ano. Mas você sabia que quem se aposenta ou é demitido sem justa causa tem direito a continuar com a cobertura assistencial? É sobre isso que nós vamos conversar agora com o advogado Cristiano Schmidt, que é especialista em direito do consumidor e professor da PUC. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Bom, quais são as regras, então, em primeiro lugar, para quem é demitido sem justa causa? No caso aí, nós temos um direito dessa pessoa ficar por 1/3 correspondente ao tempo de permanência dele, com um mínimo de 6 meses, com um máximo de 2 anos de permanência. Por exemplo, se ele tem esse plano de saúde há 6 anos, ele ainda poderá continuar nas mesmas bases por até mais 2 anos. Se ele tiver a 7 ou 8, também será 2 anos. Se ele tem esse plano há 1 ano, ele vai conseguir manter esse plano até 6 meses após a demissão, sem justa causa. Sim, mas daí no caso ele tem que arcar com os custos. Ele vai arcar sozinho com os custos. Ele só tem o direito de ficar pagando o valor, por exemplo, empresarial, que é mais barato se ele fosse fazer individualmente. Exatamente, com o mesmo nível de cobertura que ele tinha antes. Inclusive para os dependentes. Para os dependentes que já estavam inscritos no plano quando ele entrou. Certo. E depois desses 2 anos, como fica? Depois desses 2 anos, ele tem o direito de continuar vinculado a essa operadora, mas aí, claro, ele vai para uma outra plataforma de preços, como se fosse um plano individual ou familiar que ele estivesse contratando. A vantagem é que ele já vai ter o tempo de carência cumprido. Então, se ele já está sendo paciente de alguma doença, alguma patologia, esse atendimento continua sendo fornecido, só que agora os valores serão ótimos. E no caso da aposentadoria? No caso da aposentadoria, se esse usuário, se esse consumidor do plano de saúde já estava vinculado à operadora de plano de saúde há 10 anos, uma vez que ele se aposente, ele vai ter então direito para todo sempre manter essa mesma condição. Pagando também o equivalente ao plano de saúde empresarial. Sim, o pagamento agora é dele, já não é mais da empresa dele. Se ele tem menos de 10 anos de vínculo a essa operadora e ele se aposenta, ele vai poder se manter vinculado a ela para cada ano de contribuição que ele tem. Se ele está vinculado a 8 anos, ele só poderá continuar até 8 anos. Agora, tem uma cláusula que é que deixa as pessoas um pouquinho na dúvida, porque parece que você tem que ter contribuído com o plano de saúde, tem que ter uma coparticipação, né? Como é que é isso? Como que funciona? Na verdade, no plano coletivo empresarial, é aquele plano que a pessoa que usa gera um custo, mas esse pagamento é feito pela empresa. Existe uma plataforma um pouco mais isolada, chamada de coparticipação. Na verdade, a empresa não paga e nem o usuário recolheria nada mensalmente, e ele faria um uso por um preço menor, pagando uma coparticipação para cada serviço solicitado. Mas ainda assim uma situação meio penumbrosa, porque parece que ele tem plano e parece que não tem. E quando acaba o vínculo com a empresa, ele fica sem nada. Então há uma série de lacunas em relação a essa estrutura que no fim vão desembocar na falta de cuidado com o usuário, que há anos está dando ganho de causa justamente para que se mantenha o benefício nesse caso também. Nós temos várias situações com peculiaridades onde se consegue, então, essa manutenção do serviço de plano de saúde. E nesse caso da aposentadoria, se o aposentado, que é o titular do plano de saúde, morre, os dependentes podem continuar pagando esse valor empresarial? Perfeitamente. Os dependentes já inscritos continuam aquilo que foi construído pelo usuário que tem o plano há mais de 10 anos. Também pagando o valor. Pagando o valor extra. Tá certo. E quando é que tem que se decidir isso? Tem algum momento em que é importante avisar a empresa que a pessoa vai querer continuar com o plano esse? Olha, é uma obrigação da empresa informar ao usuário que aquele ciclo dele está acabando. Olha, está findando os 2 anos de manutenção e a partir de agora, então, você vai ter que tomar uma decisão. Ela tem que fazer essa informação, mas de qualquer forma alertaria o consumidor para já mandar um e-mail ou uma carta dizendo do seu interesse de continuar, para não haver quebra da carência, porque a carência ela vale ouro, né? A carência é aquele tempo de até 2 anos que você, mesmo pagando um plano, pode não ter assistência para sua doença. Agora, eu preciso deixar claro, né, que quem assume um outro emprego, aí perde tudo. Assumindo outro emprego, perde tudo. Tá certo. Muito obrigada, então, pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal do Almoço.